Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É meu maior prazer ver o brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga rubro-negra, ao canal Mengão Pós-Jogo, onde estaremos falando aqui do nosso primeiro título aqui do nosso canal. Porque o nosso canal começou tem pouco tempo e a gente já começa campeão. E não campeão de qualquer coisa, não. Campeão brasileiro pela segunda vez consecutiva e, claro, o único octa legítimo campeão brasileiro. Vamos falar sobre o jogo, vamos falar sobre o Rogério Ceni e muitas outras coisas aqui no vídeo de hoje. Então tá muito bom e eu já peço você, amassa o dedão aí nesse joinha, compartilhe o vídeo, assine o nosso canal. Se você estiver me vendo pelo computador, é só clicar aqui, onde está a minha foto. E se você estiver me assistindo pelo telefone celular, esse botão vermelho aí embaixo, onde está escrito inscreva-se. Assine o canal para você ficar aqui por dentro de todas as análises das partidas do Flamengo que estamos sempre fazendo aqui, sejam nas vitórias ou também nas derrotas. Bom, vamos lá. O Flamengo é o campeão brasileiro. Quem diria, eu queimei a minha língua. Graças a Deus que eu queimei a minha língua, né? Graças a Deus eu queimei a minha língua. O campeonato que ninguém quis ganhar foi parar no colo do Flamengo na penúltima rodada. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Deixou chegar, já era, irmão. O Mengão é sinistro. Se deixar chegar, já era, o Flamengo leva. Bom, um campeonato muito atípico, muito abaixo também, né? O nível desse campeonato brasileiro foi um campeonato muito abaixo. Tanto que o Flamengo não foi nem tudo isso que a gente esperava lá em fevereiro de 2020, né? Que a gente esperava, na verdade, passar o rodo compressor em tudo. E o Flamengo, se você for fazer as contas aí, torcedor, nós disputamos em 2020 6 taças. 6 taças. Dessas 6, levamos 4, tá? Só não ganhamos a Copa do Brasil e a Libertadores. O restante de tudo que a gente ia disputar, a gente levou. Então, assim, a temporada 2020 foi tão boa, só não foi melhor, claro, que é a de 2019, mas foi sim uma temporada muito boa, porque nós ganhamos o Carioca, tudo bem que era obrigação, mas se não ganha também, cheirinho, isso e aquilo outro. Ganhamos o Carioca, ganhamos a Supercopa do Brasil, a Supercopa das Américas e ganhamos o Brasileiro seguido, tá? Bom, o jogo em si foi um jogo, de novo, a meu ver, ruim do Flamengo, porque o Flamengo teve uma infinidade de posse de bola, como sempre, mas como a gente já falou aqui em outros vídeos, o time do Rogério Ceni parece um time arame liso, que cerca, 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 mas não agride ninguém. Tivemos 800% de posse de bola e não chutávamos no gol dos caras. E aí, quando tem um jogo do Flamengo que ele tem 800% de posse de bola, eu já sei que ele vai tomar um gol, porque o time adversário está jogando na retranca e torcendo por aquela bola mágica, e que acabou aparecendo, né? Aquela bolazinha mágica, uma falta bizonha do Everton Ribeiro ali na meia-lua da grande área. O maluco cobrou com muita qualidade a falta, mas o Hugo Neneca, pelo amor de Deus, ontem foi uma partida dele assim para ele esquecer. Parece que toda vez que o Flamengo vai enfrentar o São Paulo, o Hugo Neneca parece que ele toma alguma coisa na concentração, que ele entra em campo drogado. Só pode. O Hugo Neneca, ele montou a barreira muito mal e, diga-se de passagem, é o segundo gol que ele toma montando mal pra caramba uma barreira. Ele montou muito mal essa barreira e, para variar, ele ainda quis escolher o canto, coisa que goleiro nenhum pode fazer numa cobrança de falta, tá? Aí a minha pergunta que fica sempre é o seguinte também. Rogério Ceni, você foi goleiro. Você foi goleiro, Rogério Ceni. Por que não instruir esse garoto numa cobrança de falta? Entendeu? Ele precisa ser instruído como montar uma barreira. Rogério Ceni, você, como poucos, sabe montar uma barreira.
e como o goleiro deve se comportar na hora de uma cobrança de falta. Bom, fomos para o vestiário perdendo de 1-0, enquanto que o jogo lá no Sul estava 0-0, que nos dava o título mesmo assim. Voltamos para o segundo tempo. Já no início do segundo tempo, a gente voltou um pouco ainda melhor, dominando o jogo. E conseguimos um empate com um pouco mais de 5 minutos de jogo. Conseguimos um empate. E aí eu pensei, pô, vamos virar agora. Agora a gente vira esse jogo. Mas aí, novamente, Hugo Neneca deu outro vacilo. Gustavo Henrique atrasou a bola para ele, aí os caras na televisão disseram assim, pô, não se atrasa a bola queimando para um goleiro. Olha, sinceramente, hoje eu vou aliviar a barra do Gustavo Henrique, porque a bola não foi queimando. Tudo bem, ela deu uns kickzinhos lá, mas o atacante do São Paulo, ele estava um pouco distante do Hugo. Dava para ele parar a bola com o pé e dar um chutão para frente. Não, ele quis pegar de primeira e fez a cagada que fez. Sem contar que se você analisar o lance de novo, você vê que o Rodrigo Caio estava aberto na esquerda. Dava para ele parar a bola e tocar para o Rodrigo Caio sair jogando. Ou seja, muito inexperiente ainda, falta muita coisa ainda esse menino. Por isso que eu defendi ferrenhamente a renovação de contrato do Diego Alves. O Flamengo não pode se dar ao luxo de ficar sem um goleiro como o Diego Alves. Um cara experiente pra caramba. O Hugo ele vai se tornar um baita goleiro. Isso aí, não tenho dúvidas nenhuma quanto a isso. Mas ele precisa amadurecer muito ainda no futebol. Ele falhou muito feio no segundo gol. Ele deu um passe para o Daniel Alves ajeitar a bola no peito e tocar para o camarada lá fazer o gol. Um cara que não faz gol em ninguém, mas resolveu fazer gol no Flamengo. E com isso, acabamos perdendo o jogo. O jogo do Inter foi muito tenso, porque lá saiu vários gols, mas graças a Deus também todos estavam impedidos, né? E aí o Corinthians segurou a pressão lá. O Cássio também fez uma defesa numa cabeçada de um cara lá que praticamente era gol certo, o Cássio defendeu. E parecia que realmente Papai do Céu escolheu lá ontem o Flamengo para ser o campeão e a gente acabou sendo campeão, porque lá ficou no 0-0 e a gente perdeu o jogo, mas ganhamos o título. Aí vamos dizer assim, o título foi manchado pelo jogo de ontem. Não, eu acho que não. Porque assim, se a gente for levar em consideração tudo o que aconteceu na temporada de 2020, porque o campeonato não pode ser também todo ele resumido no jogo de ontem, tá? Até porque também o São Paulo não fez absolutamente nada no jogo de ontem. O São Paulo conseguiu 2 gols com 2 falhas da nossa defesa. Mas, especificamente, com 2 falhas do nosso goleiro. São Paulo fez nada. Se você ver lá quantos chutes o São Paulo deu em gol, se deu 5, foi muito. No jogo todo. Então, assim, o título não foi manchado por causa da derrota. Porque se nós formos analisar o campeonato inteiro, nós tivemos primeiro 3 mudanças de treinador. Jorge Jesus que foi embora. E eu quero mais, Jorge Jesus, que você se lasque no Benfica. Quero mais que você se lasque. Porque você foi embora daqui, tudo bem, direito seu de ir embora, escolha sua, obrigado por tudo que você fez em 2019, mas eu quero que você se lasque, porque agora que tá tudo fedendo para você lá no Benfica, aí tu fica dando entrevistinha aí, dando sinal para a diretoria ir lá te buscar de volta. Quando tava tudo um mar de rosas aqui, você largou e foi embora. Entendeu? Então, assim, largou o Flamengo faltando 10 dias para o início do Campeonato Brasileiro. Aí eu te pergunto, em 10 dias, o que um treinador que não conhece nada do futebol brasileiro, nada do clube, iria começar a fazer? Nada. A contratação de Domi ela já começa errada justamente por quê? Porque o Flamengo não tinha uma pré-temporada feita com Domi. Porque assim que acabou o Carioca, deu folga para os jogadores, o que eu achei o cúmulo do absurdo, tá? Terem dado aquelas férias de 10, 15 dias para os jogadores, sendo que
os outros clubes estavam voltando a treinar e o Flamengo estava terminando o Campeonato Carioca, mas os seus jogadores não estavam nas suas plenas condições físicas. Até porque, convenhamos, né, para ganhar desses times pequenos aqui do Rio, Fluminense, Vasco e Botafogo, se a gente jogar com sub-20, a gente ganha deles. Então, os jogadores do Flamengo não precisaram estar em alto nível para ser campeão carioca em cima do Fluminense, pelo amor de Deus, né? Agora, começamos o brasileiro mal das pernas. A comissão técnica do Domenech havia, de fato, diagnosticado esse problema, que, por sinal, nenhum dos jogadores gostaram disso. Bom, e aí nós começamos o campeonato com o Domi, que fez um monte de atrapalhada, porque o Flamengo tinha horas que goleava seus adversários, e outra hora ele era goleado por times muito fracos, como foi o caso daqueles 3-0 lá para o Atlético de Goiás. Então, assim, o trabalho do Domi muito ruim mesmo, muito ruim, muito contestado. E a gota d'água foi quando a gente perdeu de 4-0 para o Atlético Mineiro e ele disse que a gente estava a 1 ponto do Internacional. Aí aquilo ali foi a gota d'água. Rogério Ceni assume o Flamengo. Depois do Flamengo ter tido também, a gente não pode esquecer de falar sobre isso, do jogo contra o Palmeiras. Um jogo que era para ter sido anulado, pelo fato de que o Flamengo tinha 19 atletas com Covid. E desses 19, mais da metade era do time principal, do time titular. Me lembro que jogaram Arrascaeta e Gerson do time principal, do time que é considerado titular, Arrascaeta e Gerson. O Pedro jogou, mas o Pedro é aquele que entra no decorrer das partidas, ele não é o titular absoluto da posição. Que, por sinal, depois ele ficou sendo titular absoluto por muitos jogos, porque o Gabigol também estava contundido. O Gabigol não jogou todas as partidas do Flamengo. Se ele talvez tivesse jogado todas as partidas, talvez ele terminava como artilheiro. Porque ele terminou ainda com 3 gols atrás do cara que acabou como artilheiro aí, que foi aquele maluco do São Paulo, que fez gol ontem, e o outro lá do Bragantino. Então, assim, o Rogério Ceni, ele assume o Flamengo numa situação muito complicada. E logo a seguir tem o jogo da Copa do Brasil, em que o Flamengo acaba sendo eliminado para o São Paulo, sendo que se a gente for analisar aquele jogo que o Flamengo perde lá no Morumbi, o time estava todo desmantelado. E o Everton Ribeiro que chegava da seleção e foi direto para o jogo, sendo que o Everton havia jogado pela seleção brasileira. E naquele momento a gente perdia o Rodrigo Caio, que havia se contundido na seleção e ficou muito tempo afastado do time do Flamengo. Então, o Flamengo conviveu com contusões, com Covid, com convocação para a seleção, ou melhor, para as seleções, porque não foi só o Everton e o Rodrigo Caio que foram convocados, teve o Isla que foi convocado para a seleção do país dele, Arrascaeta convocado para a seleção do Uruguai. Então, o Flamengo perdia muitos atletas por convocação, perdeu muitos atletas por contusão, que depois teve aquele jogo contra o Bahia aqui no Maracanã, que o Thiago Maia se contundiu e ficou fora até agora, né? E teve o lance da Covid aí no jogo contra o Palmeiras, que todo mundo acreditava que o Flamengo ia tomar um baile, e não, o Flamengo saiu de lá com 1-1. Detalhe, nesse jogo a gente jogou também sem o técnico, que quem assumiu foi o auxiliar do auxiliar. Então, você vê como é que a situação estava. Então, assim, não dá para desmerecer o título do Flamengo. Pelo contrário, tem que enaltecer o título do Flamengo por tudo que a gente passou nessa temporada e, principalmente, que em determinados momentos do campeonato nós chegamos a ficar 7 pontos atrás do São Paulo. Então, quando todo mundo falou, inclusive um determinado repórter da Rede Globo que disse: é frustrante, o Flamengo com esse timaço todo não conseguiu liderar o campeonato em nenhuma oportunidade. Beleza, campeão, a gente liderou o campeonato no momento que tinha que liderar. Na penúltima rodada, a gente pega a liderança e termina campeão. Quero agradecer de coração ao Internacional, ao Atlético Mineiro,
ao São Paulo por terem guardado a nossa vaguinha de líder do campeonato muito bem guardada para entregar a gente na penúltima rodada do campeonato para que a gente pudesse ser bicampeão. Muito obrigado, de coração a gente agradece a vocês. O Flamengo tomou a liderança no momento que tinha que tomar. E aí, para a gente encerrar o nosso vídeo, vamos falar um pouquinho do Rogério Ceni, né? Que a gente está sempre aqui criticando o Rogério Ceni. É claro que tem coisas do trabalho dele que a gente precisa também enaltecer, elogiar. Quando o Rogério Ceni colocou o Ilharão de zagueiro, eu fui um dos que mais critiquei. Não tenho problema nenhum de falar isso porque eu sou torcedor, eu tenho meu direito de criticar. Mas a gente não pode ser cego de dizer que não deu certo. Deu certo. O Ilharão foi para a zaga e quando ele jogou ao lado de Rodrigo Caio e também do Gustavo Henrique, ele não comprometeu. Ele foi muito bem. Teve alguns e outros lances que ele falhou, sim, inclusive no jogo contra o Corinthians aqui. Mas, no geral, ele foi muito bem. Ele foi muito bem como zagueiro. O Diego, esse sim. Esse sim. O Rogério Ceni, quando colocou ele de volante ali no lugar do Arão, isso aí já era uma coisa que eu vinha defendendo. Que o Diego teria que jogar naquela posição ali. Até porque ele já vinha fazendo essa função com o Jorge Jesus. Inclusive, na final da Libertadores, ele joga no lugar do Ilharão. O Ilharão sai e entra o Diego para jogar na posição do Ilharão. E o Diego foi muito bem naquela partida. Então, assim, essa colocação do Diego no time do Flamengo, que hoje todo mundo fala, o Flamengo joga hoje com 4 camisas 10. Isso daí a gente tem que enaltecer, que foi dedo do treinador, e ele acertou muito com isso, porque o Diego jogou muito bem as partidas, deu outra qualidade técnica ali ao meio-campo do Flamengo. Então, ponto para o Rogério Ceni também. O time do Rogério Ceni joga melhor que o time do Domi? Joga, óbvio que joga. Né? A gente não deixou de continuar tomando gol, a gente continua tomando gol, mas a gente não toma mais goleada, como tomava no Domenech. E temos muito mais posse de bola, a gente marca mais lá na frente, né? Então, assim, o time do Rogério Ceni hoje é melhor do que o do Domi? Com certeza. Disso a gente também não pode ter dúvida, tá? E Rogério Ceni é um técnico que eu vejo que ele é um técnico promissor. Mas eu continuo achando que ele ainda não está pronto para ser técnico do Flamengo. Eu coloco esse título muito mais na qualidade técnica individual do time do Flamengo do que no trabalho técnico representado por Rogério Ceni, que muitas vezes fez muita cagada. Tá? Então, assim, ontem até que não. Ontem as substituições até que ele fez, no meu entender, foram acertadas. Gabigol saiu porque já não estava mais aguentando. O Mateuzinho entrar no lugar do Isla, beleza. Porque, na minha opinião, o Mateuzinho é que deveria ser o titular e não o Isla. Ele tirou também... quem foi o outro que entrou junto com o Mateuzinho? Já não estou nem lembrado mais de quem foi o outro que entrou junto com o Mateuzinho. Então, assim, as substituições que ele fez... ele entrou com o João Gomes no lugar do Diego, que também já estava cansadaço. Então, assim, ontem ele não inventou. As substituições, a meu ver, foram acertadas. O Flamengo não ganhou o jogo, mas isso também não quer dizer que foram erros do treinador e de não ter feito substituições corretas. O que eu acho que deve acontecer, Rogério Ceni, para que você se torne um técnico muito mais vencedor do que você é o seguinte, é você analisar quem ganhou do Flamengo nesse campeonato. Tá? Tirando aqueles jogos que o Flamengo tomou de 3, 4, a maioria dos times que ganharam do Flamengo de 2-1, de 1-0, jogavam na defensiva, se defendendo os 90 minutos e jogando por uma bola. Os caras montam uma retranca lá atrás. E aí é que está o problema, porque o Flamengo não consegue romper com essa retranca. Então, Rogério Ceni, o que eu acho é que você precisa estabelecer uma estratégia para o time do Flamengo
para quando ele jogar contra defesas muito fechadas. Poxa, ontem eu achava até que o Michael poderia entrar. Por quê? Porque ele pelo menos tenta o drible. Numa dessas maluquices que ele faz de tentar um drible ou outro, ele de repente pode conseguir uma falta próximo da área, até um pênalti, né? Porque aí pelo menos você consegue abrir a defesa dos caras. O Flamengo só fez um gol ontem de bola parada, tá? O Flamengo não conseguiu uma triangulação que pudesse entrar na defesa dos caras e tentar e fazer um gol. Não teve isso. Então, esse é o grande problema, Rogério Ceni. Você precisa resolver isso. Por quê? Porque o Flamengo tem um time muito técnico, muito bom, e ninguém tem coragem de se abrir para jogar contra o Flamengo, porque sabe que se abrir para querer jogar de igual para igual, vai tomar um baile. Então, o Flamengo precisa de estratégias para isso. Todos os jogos que nós perdemos para Fluminense, nós perdemos ontem para o São Paulo, e em 2 oportunidades, dessa forma, tá? Quase perdemos aqui para o Bahia no Maracanã por causa do mesmo motivo, os caras jogar fechado por uma bola. Então, e isso não é só para time pequeno. O Grêmio veio jogar aqui no Maracanã dessa mesma forma e arrancou empate. A gente não está falando só de time pequeno como o Botafogo. A gente está falando de times grandes também que vieram aqui para se defender. Corinthians, Internacional. Vieram aqui só para se defender. E o São Paulo ontem. O São Paulo fez absolutamente nada, só se defendeu. Em 2 erros nossos, eles foram lá e fizeram 2 gols e saíram com a vitória. Então é isso. Agora a gente tem que demitir o Rogério Ceni e trazer de volta o Jorge Jesus. Olha, sinceramente, eu até coloquei isso ontem no meu comentário no Twitter, porque eu estava boladaço com o Rogério Ceni. Mas, falando agora de cabeça tranquila, mais calmo, não é o correto a se fazer. Você pegar um cara que teve erros, mas também teve acertos, e você pegar esse cara agora e demitir ele e ir lá trazer o Jorge Jesus de volta, que quando estava no auge no Flamengo largou a gente na merda, eu acho que não é a melhor opção. Eu acho que agora o Rogério Ceni ele vai começar um trabalho de novo do zero. E aí o jeito que tem é deixar ver. Mas aí se der tudo errado, a temporada vai estar perdida de novo. Será? Porque mais perdida do que essa de 2020, eu acho que dificilmente nós teremos uma outra assim. E a gente acabou campeão, então acho que vamos dar um tempo. Na minha opinião, eu continuo achando que o Rogério Ceni ainda não é um técnico preparado para o Flamengo, mas eu torço muito para que ele seja. Tá? Eu quero que o Flamengo seja campeão, não me importa qual é a nacionalidade do técnico. Eu quero que o Flamengo seja campeão. Não me importa qual é a nacionalidade do treinador, se ele é brasileiro ou se ele é de fora. O Rogério Ceni falou na entrevista dele que ele quer ver a foto dele lá na parede do Flamengo. Eu quero dizer uma coisa. Rogério Ceni, eu não quero ver uma foto sua na parede do Flamengo. Eu quero ver várias. Eu quero ver tua foto lá na parede do Ninho do Urubu, você lá no pôster do Flamengo campeão mundial, no pôster do Flamengo campeão da Libertadores, no pôster do Flamengo tricampeão seguido do Brasileiro, no pôster do Flamengo campeão carioca. Eu quero ver isso. A partir do momento que o cara botou o manto sagrado, irmão, eu não vou torcer contra. Claro que não. Porque se eu torço contra esse cara, eu estou torcendo contra o Flamengo. E eu não vou torcer contra o Flamengo. Eu não torço contra o Flamengo. Eu torço a favor. Então, vamos torcer para o Flamengo perder um jogo para Rogério Ceni ser demitido. Jamais eu faria uma coisa dessa. Eu não vou torcer para o Flamengo perder nunca um jogo. Tá? Agora, claro, se o Flamengo também resolver demitir o Rogério Ceni e ir atrás de um outro treinador, apesar de eu achar isso um amadorismo assim crucial, mas eu vou fazer o quê? Eu vou torcer contra agora o outro treinador, porque o Rogério Ceni foi campeão brasileiro? Não posso fazer isso. Mas hoje eu manteria ele. Com todos os erros e também acertos, no atual momento, eu manteria ele. Eu não ia trazer Jorge Jesus de volta. Até porque o Jorge Jesus está mal pra caramba lá no Benfica. E quem é que garante
que ele vai chegar aqui no Brasil de novo, no Flamengo, e vai resolver tudo de novo. Que a gente vai ganhar tudo de novo. Isso aí não é garantia de nada. A gente não pode dizer que isso daí é garantia de alguma coisa. Então, assim, deixar a coisa acontecer. Se não der certo, aí, irmão, aí a gente tira, traz o Jorge Jesus, traz qualquer um outro. Mas vamos torcer para dar certo, né? Porque eu também não quero que o Flamengo viva a vida inteira trocando de treinador o tempo todo. Eu quero que o Flamengo fique com um por 4, 5 anos, ganhando os títulos. É isso que eu quero. E para encerrar esse assunto também do Rogério Ceni, eu queria mandar um recadinho aqui para a imprensa, principalmente a de São Paulo, que ficaram ontem o tempo todo falando de Rogério Ceni, de São Paulo. O Rogério Ceni, ele vai ser campeão no estádio que ele jogou por 25 anos. Que só faltaram dizer assim, que falta de respeito com o clube que o cuidou de você. Pelo amor de Deus, olha só. Rogério Ceni, ele jogou por 25 anos no São Paulo. Quem conhece a história do Rogério Ceni sabe que ele só jogou no São Paulo. Ele não jogou em nenhum outro clube do Brasil. E nem de fora. Ele foi atleta do São Paulo desde o início até o fim da sua carreira. Não tem um cara lá no São Paulo que talvez tenha honrado a camisa do São Paulo tanto quanto o Rogério Ceni. Um cara que, como goleiro, fez 100 gols com a camisa do São Paulo. Eu acho que para um goleiro fazer 100 gols, eu acho que ninguém, ou para existir um outro que possa bater o recorde de Rogério Ceni, eu acho que vai levar aí uns 30 anos para isso acontecer. Tá? Rogério Ceni foi realmente um cara, eu não vou usar essa palavra mito, tá? Porque isso aí me lembra de uma outra pessoa que está na presidência do Brasil só fazendo cagada. Então eu não quero comparar um bom ser humano com um péssimo ser humano. Mas o Rogério Ceni foi um cara realmente fora da curva, como goleiro e atleta. Com 25 anos de São Paulo, ele foi campeão mundial, ele foi campeão da Libertadores, ele foi campeão brasileiro, ele foi campeão paulista. Porra, ele ganhou tudo como atleta do São Paulo. Então, o respeito, a história de Rogério Ceni com a camisa do São Paulo está escrita. E isso ninguém pode apagar. Agora, ele não é mais atleta do São Paulo. Ele não é mais jogador de futebol. Ponham isso na cabeça de vocês. Rogério Ceni hoje é um treinador. Hoje ele está treinador do Flamengo. Amanhã ele pode estar em outro clube. Tá? Então, não tentem juntar as carreiras, porque isso não vai acontecer, isso é impossível. A carreira de atleta dele, ele já fez ela. Muito bela, por sinal. Foi campeão de tudo no São Paulo e ainda foi campeão com a seleção brasileira. Então, ele já fez a carreira de atleta. Ele está começando a construir a carreira dele de treinador. E que enquanto ele for treinador do Flamengo, eu vou torcer muito para que a carreira de técnico dele dê certo. Então, por favor, não fiquem tentando associar ele novamente ao jogador do São Paulo, porque ele não é. Tá? Beleza aí, imprensa? Espero que vocês tenham entendido o recado. Bom, meu querido amigo, minha querida amiga torcedor do Flamengo, comemore o título sim. Somos merecedores do octacampeonato, o único octacampeão legítimo. Não ganhamos prêmio nenhum da CBF e nem de ninguém. Somos os únicos legítimos, beleza? Então comemore esse título bastante. Somos octopatamar, tá? E ainda tem muito mais para a gente ganhar agora em 2021. Saudações rubro-negras, se inscrevam aí no canal, acione o sino da notificação para receber os vídeos novos. Inscreva-se no canal, torne-se assinante do canal, estaremos sempre aqui comentando os jogos do Mengão, beleza? Fica com Deus, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Mengão na veia. E até a próxima, tchau, tchau, fui!